Hoje aqui nesse canal eu vou te dar um conceito para a palavra regente. E a partir desse conceito, algumas outras coisas vão ser esclarecidas. Vamos ver? Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Regentes Excelentes e hoje, como eu disse, nós vamos dar um conceito para a palavra regentes. Afinal, quando a gente fala em regente, do que é exatamente que a gente quer falar? Será que a gente fala de uma pessoa que canta bem? Será que a gente fala de uma pessoa que sabe ir lá na frente do conjunto e balançar as mãozinhas e isso é suficiente? Qual será de fato a dimensão que essa palavra tem e o que é que nós precisamos entender com isso? Antes de eu te passar esse conceito, eu vou sugerir que você tenha um caderno para você ir anotando as coisas que nós formos falando, porque isso é importante. Não dá para você ter um longo aprendizado apenas confiando na memória. Então, pegue o seu caderno, pegue uma canetinha bem bacana e vai anotando essas coisas. E ao final desse vídeo, você já vai ler esse conceito e vai começar a descobrir quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos na regência. Pode acreditar que vai ser possível fazer isso. O que eu fiz? Eu dividi o conceito da palavra regente em 4 partes. Isso porque ele é um pouquinho abrangente, então eu dividi em 4 partes para ficar fácil de você compreender. Então, sem mais delongas, vamos à primeira parte do conceito da palavra regente. O que significa isso? Regente é toda pessoa que se propõe a desenvolver a arte de conduzir um musical, que pode ser um coro ou uma orquestra. E aqui eu vou fazer uma pausa para eu já começar a esclarecer uma coisa. Se você está à frente de um conjunto, seja ele de mocidade, seja ele de círculo de oração, seja uma banda, seja uma orquestra, se você está à frente e você se propõe a desenvolver essa arte, no meu ponto de vista, você já deve vestir a camisa de regente, você já deve incorporar isso. Por que eu afirmo isso? Porque é muito comum eu me deparar com alguns irmãos, com algumas irmãs principalmente, que são regentes de círculo de oração, e por ainda não ter a habilidade de ficar lá na frente do conjunto, de reger, movimentar com as mãos, elas falam assim: não, eu não sou regente, eu só vou lá e canto com as irmãs porque eu não sei reger. Mas no conceito que eu estou lhe dando, se você é a pessoa que se propõe a desenvolver essa arte, você já é regente. E as coisas ficarão mais fáceis e acontecerão de forma mais tranquila se você de cara ousar vestir essa camisa de regente. Se você se assumir como regente. Enquanto você se esconder atrás de porque eu não sei fazer isso, então eu não sou. Porque tem fulano que é há tantos anos, então ele é e eu não. Enquanto você não vencer essas crenças, de fato, vai ficar difícil. Mas se você se propôs a desenvolver isso, você tem consciência de que você está nesse processo de desenvolvimento, então assuma isso para si mesmo e com certeza a coisa vai fluir e você vai ver a melhora em si a cada dia. É uma coisa gradativa, mas ela acontece. Beleza? Dito isso, vamos à segunda parte do nosso conceito, porque ela é tão importante quanto a primeira. O que eu preciso deixar claro nessa segunda parte? Pensem comigo. Qualquer coisa que você se prontifica a dirigir nessa vida, você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de um preparo. Não é chegar, sentar na poltrona de um carro e sair dirigindo, não vai dar certo. Não é chegar à frente de um fogão, colocar os ingredientes e achar que vai sair um almoço maravilhoso. Se não houver ferramentas, se não houver utensílios, se não houver um preparo, não vai ficar bom. Com a regência é exatamente a mesma coisa. Entretanto, precisa ficar claro que o fato de você ainda não estar de posse dessas ferramentas não anula a primeira parte. Se você é a pessoa que se propõe a desenvolver essa arte, precisa entender que essas ferramentas lhe serão dadas. O próprio Papai do Céu começará a te encorajar a fazer uso dessas ferramentas, porque Deus tem essas ferramentas
para nos dar. Nós precisamos apenas nos encorajarmos para fazermos uso dessas ferramentas. E quais são essas ferramentas? Quais são os elementos que os regentes utilizam ao desenvolver essa arte para conduzir um coro ou uma orquestra? Bom, nós usamos as mãos, nós usamos os braços, nós usamos o rosto, e aqui entra a boquinha, aqui entra o olhar, aqui entra a expressão, exatamente essas marquinhas de expressão que as regentes bonitinhas ficam com medo de usar, porque vai ficar feio na foto. Lembrem-se, nós precisamos fazer uso dessas marquinhas de expressão, isso é muito importante à frente do conjunto. E nós usamos também a cabeça. Portanto, são basicamente essas aí as ferramentas que nós usamos. Usamos isso para fazer gestos, e esses gestos necessitam ser visíveis. Observem esse detalhe. Não adianta você ir para a frente do conjunto fazer gestos se quem está no último banco do seu conjunto não consegue ver. Se as pessoas têm dificuldade para enxergar as suas mãos, para enxergar os seus braços, se o seu conjunto tem dificuldade para enxergar o seu rosto, aí nós temos um problema sério. Significa que todo esse grupo está com dificuldade para enxergar as ferramentas que você tem para conduzir esse grupo, para direcionar esse grupo. Para dar um exemplo simplista, seria mais ou menos como eu estar numa estrada me dirigindo para algum lugar e não conseguir visualizar as placas que indicam para que lado eu devo virar. Fatalmente eu terei dificuldade para chegar aonde é o meu destino. A mesma coisa acontece com um conjunto que não consegue enxergar as mãos do regente, com um conjunto que não consegue enxergar os braços do regente, com um conjunto que não consegue ler o que o rosto do regente diz no momento em que está sendo cantado. E um detalhe importante, nós usamos todas essas ferramentas para conversar com o conjunto no momento em que todo mundo está cantando. O conjunto está cantando ou tocando, mas essas ferramentas que nós temos à nossa disposição funcionam como se fosse um poder que a gente tivesse para conversar com essas pessoas enquanto eles cantam ou enquanto eles tocam. Se nós fizermos isso e não oferecermos as condições para que eles entendam, para que eles vejam, aí a gente está com um pequeno problema e o conjunto terá muita dificuldade para entender onde a gente quer chegar. Eli, você está me dizendo então que todo regente deve reger? Todo regente precisa ir para frente do conjunto e reger? Com certeza precisa. Ah, então aí agora a casa caiu pro meu lado, porque eu não tenho coragem. Descansa e esquece esse pensamento. A coragem, a força, a ousadia, tudo isso já existe dentro de você. Nos próximos vídeos você vai entender por que mesmo essas coisas estando dentro de você, paira sobre si uma dificuldade para jogar isso para fora. E quando você entender esses mecanismos que te sabotam, aí você vai entender o tanto que é simples fazer esses gestos e o quanto eles são necessários e poderosos na vida do conjunto. Pode acreditar. Então, para frisar, o que nós temos até aqui? Regente é toda pessoa que se propõe a desenvolver a arte de conduzir um musical, que pode ser uma banda, pode ser o conjunto lá da sua igreja, e a gente faz isso através de gestos visíveis, utilizando as mãos, os braços, o rosto, incluindo a nossa boca, o nosso olhar, as nossas expressões faciais, a nossa cabeça, que é super poderosa, a gente faz uso disso. E então vamos para a terceira parte do nosso conceito. E nessa terceira parte, o que eu quero incluir nesse conceito? O que eu quero incluir é que todas essas coisas, todo esse desenvolvimento, todos esses gestos, eles têm um motivo. Eles não acontecem só porque é bonito ir para frente do conjunto e sair fazendo gestos. Isso tem um porquê. Isso tem um para quê. E é isso que nós vamos incluir no nosso conceito. Para que os regentes fazem isso? Primeiramente e basicamente, a gente faz tudo isso na tentativa de unificar esses artistas, unificar esses componentes. Essa linguagem, esse gestual, quando é bem feito, pode acreditar, ele é capaz de trazer
todas essas pessoas para um mesmo nível, falando a mesma língua, cantando a mesma coisa. O seu conjunto pode ter 3 pessoas, como aqueles que costumam ter nas igrejinhas do interior, mas pode ter 500, como aqueles conjuntos maravilhosos que vocês veem nos vídeos lá das igrejas do Pernambuco, de Brasília. Seu conjunto pode ser daquele tamanho. Se você tiver esse poder no gesto, todos os 300, todos os 700 ou todos os 3 conseguirão falar a mesma língua. Além de unificar essas pessoas, além de fazer com que elas falem ou cantem a mesma coisa, como é o caso da regência, a gente ainda consegue, através desse gestual, definir ritmos. Isso significa que a nossa mão está dizendo para o conjunto se é rápido, se é lento, se para, se continua, se encerra. Está tudo sendo dito na nossa mão, está tudo sendo dito no nosso olhar, está tudo sendo dito com a nossa boca santa. Que beleza! O que mais que os regentes conseguem fazer com esse gestual? Conseguem fazer preparações que precisam ser claras, ou seja, eu estou à frente de um conjunto, estou regendo o que eles estão cantando, mas já estou preparando para o que vai vir. Se é uma parada, se é para repetir, se é para cortar, seja lá o que for, se é para silenciar, eu estou aqui também conseguindo fazer preparações claras, preparações objetivas, e a pessoa está lá na 7ª fileira do banco, mas ele está vendo o meu gesto aqui na frente, está entendendo o que é para ele fazer logo em seguida. Isso é muito importante. E além disso, como eu disse que nós usamos a nossa cabeça, a nossa boca, existe aqui algo muito importante para a regência e que está aqui, que é o nosso ouvido. E para que a gente utiliza esse nosso ouvido? Para a gente conseguir ouvir o conjunto de forma crítica. O que é ouvir o conjunto de forma crítica? É ouvir com coragem para dizer se está legal ou se está feio. Para dizer se numa escala de 0 a 10 está -1 ou se está 9,5 ou se até chegou em 10. Sem precisar ter medo de que alguém vai fazer birra, do outro irmão que achou que não ficou. Sempre é nós, cabe a nós fazermos essa crítica. E para isso nós utilizamos o nosso ouvido santo, né? E é depois que você se conscientizar disso que você vai entender que nunca mais você deverá chegar na frente do conjunto no ensaio e dizer: e aí, vocês acham que tá bom? Será que a gente passa mais uma vez? Ou será que já tá bom? Essa crítica, esse ouvido crítico, quem precisa ter é você. O conjunto está ali para ouvir o seu parecer. O que você acha, o quão perto ou o quão distante eles estão daquilo que você planejou, utilizando o ouvido. Deu para entender até aí? Ótimo! Eu disse que ia dividir o conceito em 4 partes e eu já falei 3. Eu já falei quem é que pode se considerar regente, quais as ferramentas que eles utilizam e para que eles utilizam. E agora senta que vai vir um trechinho que vai doer. Todo regente precisa entender que ele necessariamente faz parte da liderança de um conjunto. Tá todo mundo ali juntinho. Coordenador, regente, supervisor nas igrejas que tem, dirigentes, tesoureiros. Se nós precisássemos fazer uma reunião com a liderança de um determinado conjunto, o regente precisaria estar no meio dessa liderança. Por que eu falo sobre liderança? Porque há uma diferença gigantesca entre líder e chefe. No nosso conceito, não cabe a possibilidade de nós termos regentes com características de chefe. Porque chefe manda, chefe fecha a cara, chefe ordena, e tudo isso constrói um ambiente muito ruim. Sobretudo quando se trata de louvor, sobretudo quando se trata de algo que envolve sentimento, essas coisas não cabem. Se você se identifica como um regente mandão, como um regente que chega e fecha a cara e grita e diz que vai ter que ser assim, comece a reavaliar os seus modos. Comece a cogitar a possibilidade de mudar de regente chefe para um regente líder. E qual que é a diferença?
porque na qualidade e na condição de líder, você vai conseguir fazer com que esse conjunto ou com que essa banda consiga chegar aonde você quer, consiga cantar o que você quer, consiga fazer as coisas que você quer, sem que para isso você precise utilizar nem a força, nem o medo, nem a intimidação. Você vai conseguir com que todos eles façam essas coisas simplesmente com o poder da influência, simplesmente com o poder da motivação. E só quem tem essas coisas para oferecer são regentes líderes. Os regentes chefes acham que isso não é preciso e eles querem conseguir isso no grito. Atenção, você que é regente de conjunto de criança, principalmente, e de conjunto de adolescentes. É muito normal a gente identificar regentes mandões, regentes chefes em conjuntos de adolescentes, porque eles pensam que no grito, na força, vão conseguir conduzir aquele conjunto. E a receita é bem oposta a isso. Tudo certo assim? Tomara que você tenha entendido esse conceito de regente. Eu vou deixar ao final do vídeo o conceito todo escrito bonitinho. Você vai anotar no seu caderno. Aí depois você pega aquela caneta vermelha santa e grifa bem forte as partes onde você olhou e falou: opa, aqui a coisa não tá fechando muito bem comigo. Aqui eu vou precisar dar uma melhorada, né? Aqui a coisa pegou. Isso aqui eu já sei fazer, mas aqui... Anota isso tudo bonitinho, para você já começar a ter clareza de onde é que você precisará intensificar as suas forças. Mas tudo isso sem neura, sem preocupação e sem desanimar. Pôs a mão no arado, é daqui para frente, sem olhar para trás, porque Papai do Céu não gosta de quem recua. E para você não falar que eu encerrei esse vídeo sem te pedir nada, corre lá no YouTube, se inscreve no nosso canal Regentes Excelentes, compartilhe os nossos vídeos, marca aquele regente que você acha que precisa entender esse conceito, tá sim deles, ó. Entendeu? Tá sim deles. Marca eles aí, fala: olha que legal, dá uma assistida nisso aí, veja aí se é aproveitável para você. Pode ter certeza que depois ele vai te agradecer. E se ele não te agradecer, fala comigo que eu te mando muito obrigado. Beleza? Vai lá, compartilha e vai no Facebook e dá seu joinha e divulga e deixa Jesus Cristo te abençoar para sempre. Amém? E agora deixa eu só deixar um abraço pro pessoal do Piauí. Chegou um monte de gente do Piauí no nosso grupo essa semana. Ó, Deus abençoe vocês, piauienses. Um abraço bem forte para você, que Deus te abençoe sempre. Onde quer que você esteja, seja excelente. Tchau.